Sejam bem-vindos a mais uma aula de topografia. Hoje a gente vai dar continuidade ao tópico sobre poligonais fechadas, ok? Nós vamos definir aqui os vértices de uma poligonal fechada, o levantamento de uma área, tá? Simulando aqui o levantamento de um terreno, em que a gente vai ocupar os vértices dessa poligonal e realizar também o levantamento dos detalhes, como, por exemplo, das edificações, né, e demais detalhes pertinentes aí ao nosso levantamento. Então, para isso, a nossa área teste aqui ela é delimitada pelo muro aqui, pelo muro em palito, e também pelo caminho aqui, como vocês podem ver no gramado, além do muro, lá no final da imagem. Para exemplificar o uso de uma poligonal fechada como apoio ao levantamento, definimos uma teórica propriedade composta de 12 pontos de limite. Esses 12 pontos de limite serão levantados a partir desta poligonal fechada de apoio. Poderíamos pensar em executar o levantamento desta área e dos seus limites usando apenas um ponto, empregando a técnica de radiação. Mas nós temos obstruções que não permitirão que a partir de uma única posição nós possamos executar o levantamento de todos os pontos. Observem nesta instalação que o ponto 1 não é visível a partir da posição do instrumento. Nesta outra posição, vemos que não conseguimos executar a leitura ou levantamento dos pontos L5, L6 e provavelmente L7 e L8. E nesse último caso, nós não conseguiríamos fazer leitura no ponto L12. Nestas situações, nós vamos lançar mão do uso da poligonal, e neste exemplo, de uma poligonal fechada para servir de apoio ao levantamento dos limites desta propriedade. A primeira etapa para o levantamento de uma poligonal fechada ou de qualquer poligonal é justamente definir aonde ficarão os pontos desta poligonal. Devemos sempre lembrar que os pontos da poligonal devem ser intervisíveis 2 a 2, ou seja, se eu estou num ponto 1, devo enxergar o ponto 2, do ponto 2 devo enxergar o ponto 1 e o ponto 3, do ponto 3 o ponto 2 e o ponto 4, e assim por diante. Essa etapa é muito importante, pois um bom planejamento de uma poligonal facilitará a execução do levantamento da mesma e dos detalhes que constam na área. Neste caso, é fundamental percorrer os limites do terreno ou a área a ser levantada para então poder materializar os pontos que serão levantados. Este é o nosso ponto 0PP, o ponto 21 da rede topográfica. O professor Caio e o professor Alex vão percorrer a área para definir os demais pontos. O professor Caio escolhe a posição do ponto P01. Observa se é possível uma visada ré e onde seria a possível direção do ponto P02. Escolhido o ponto P1, é feita a materialização do mesmo através do uso de um piquete. Sobre este piquete, o professor Arana posiciona uma baliza e o professor Caio caminha em direção à possível localização do ponto P02. Novamente, verifica-se a possibilidade de uma pontaria em ré e onde será a direção do ponto devante. Não podemos esquecer nesta escolha dos pontos da poligonal que devemos enxergar o máximo possível dos pontos de limite da nossa propriedade. Vamos então materializar o ponto P2, não esquecendo que sobre a cabeça do piquete nós vamos fazer a marcação efetiva do ponto. Esta marcação poderá ser feita, por exemplo, com um prego de aço. E finalmente é feita a escolha do último ponto da nossa poligonal. Após percorrer os limites da propriedade, foram definidos 4 pontos para a nossa poligonal fechada, sendo que o ponto de partida, o 0PP ou 0 ponto de partida,
coincide com o ponto 21, um ponto da rede topográfica da Universidade Federal do Paraná, ou seja, tem suas coordenadas x, y e z conhecidas. Observe que alguns dos pontos estão fora da área, como o ponto 0pp, P1 e P2, e o ponto P3 está dentro da área a ser levantada. Isto efetivamente não importa durante o processo de levantamento. Esses pontos poderiam estar todos dentro da área, todos fora da área, ou até mesmo sobre os limites da propriedade. Isto vai depender muito da característica do local a ser levantado. Lembrando sempre que a partir de cada um desses pontos, temos que ter a possibilidade de levantar o máximo de pontos de detalhe e de limites da propriedade. Vemos aqui a configuração final dos pontos da poligonal e da nossa propriedade a ser levantada. Vamos executar um voo sobre nossa área acompanhando os limites da poligonal. Estamos nos dirigindo em direção ao ponto 0pp, onde está o professor Caio com o instrumento. Observem que deste ponto é possível fazer o levantamento de vários detalhes existentes nesta parte da nossa propriedade. Para iniciar o levantamento, o professor Alex irá posicionar o prisma advante no ponto P01. O prisma de ré já está devidamente posicionado. Lembrando que este muro é um dos limites da nossa propriedade. O prisma está sendo instalado e nós vamos em direção ao ponto P02 agora. Vamos nos aproximar do ponto P2 agora. Observem os limites da área e finalmente vamos até o ponto P03, fechando o nosso polígono. No ponto P3 já estamos com o bastão e o prisma instalados, visto que o professor Caio está iniciando o levantamento da poligonal no ponto 0pp, sendo a ré deste ponto o ponto P03. Para realizar o levantamento de uma poligonal, devemos inicialmente escolher um ponto e fazer a instalação do instrumento. Vamos iniciar pelo ponto 0pp. Como vamos fazer o caminhamento no sentido horário, o ponto ré da estação 0pp é o ponto P03 e o ponto vante da estação 0pp é o ponto P01. Iniciaremos as medições executando uma série de observações, também conforme já vimos em outros vídeos do curso. Começamos com a leitura em PD na ré. Neste caso, o equipamento foi zerado na direção de ré. Lembrando que não há necessidade de zerar o equipamento, porém isto facilita alguns cálculos diretamente em campo. Feita a leitura em PD em ré, vamos girar o equipamento e fazer a nova leitura agora em PD
Navante. Os valores são apresentados nas cadernetas ao lado. Finalizada a leitura em PD, tomba-se a luneta e executa-se a leitura em PI no mesmo ponto. Temos aqui as leituras executadas e devemos lembrar de checar a leitura da direção horizontal em PD e PI, bem como a leitura da direção ou do ângulo zenital em PD e PI. Lembrando que para a leitura da direção horizontal, sabemos que a leitura em PD e a leitura em PI diferem de 180 graus. Nesse caso aqui, temos um erro ou uma diferença de 6 segundos em nossa leitura entre PD e PI. Para o ângulo zenital, somando as leituras de PD e PI, temos que ter 360 graus. Observamos aqui que faltam 2 segundos para completar 360 graus. Terminada a leitura em PI navante, vamos girar o equipamento e retornar ao ponto Ré para fazer a leitura no ponto Ré em PI. Terminada a leitura em Ré em PI no ponto P03, devemos checar para ver se as leituras estão corretas. Lembrando que isto consiste em uma série de observações. O ideal é que façamos pelo menos 2 ou 3 séries para que possamos dar um tratamento estatístico às nossas observações. Ao encerrar as observações no ponto 0pp, vamos para o próximo ponto, ponto P01, e novamente vamos executar o número de séries estabelecidos neste ponto, com a Ré no ponto 0pp e avante no ponto P02. Temos aqui os resultados da série executada para este ponto P1. O mesmo faremos para o ponto P2, os resultados são apresentados aqui. E a mesma coisa para o ponto P3, finalizando assim o levantamento de todos os pontos da nossa poligonal. Temos então todos os ângulos externos deste polígono ou internos, conforme o caso, bem como as distâncias horizontais entre os pontos. Adicionalmente, também conhecemos o ponto 0pp, que tem sua coordenada determinada. Isto permite calcular a geometria da poligonal, porém ainda nós não fixamos esta poligonal no espaço. Esta poligonal tem apenas um ponto com coordenadas conhecidas, que é o ponto 0pp, ou seja, ela pode girar em relação a esse ponto. Para evitar este efeito, nós devemos determinar o azimute de uma das direções desta poligonal. Neste caso do exemplo, nós vamos usar outro ponto com coordenada conhecida, ponto P74, para ter uma direção de referência e poder orientar esta poligonal. Esta orientação consiste no quê? Vamos determinar o azimute da direção P74, P21, o ângulo entre a direção P74, P21 e P01, e com isso vamos conseguir depois calcular o azimute para a orientação da poligonal. Como os pontos 74 e 21 têm coordenadas conhecidas, podemos calcular este azimute. De onde eu vou retirar essas coordenadas? No caso da Universidade Federal do Paraná, nós temos uma malha de pontos, uma rede topográfica, em que cada ponto dessa rede tem sua coordenada determinada em diferentes sistemas de referência. Basta nós buscarmos estas informações diretamente no site indicado aqui embaixo. Na prática, essas coordenadas podem ser de redes de prefeituras, redes estaduais ou mesmo determinadas por técnicas de posicionamento por satélite, utilizando o GPS ou o GNSS. Aqui temos as coordenadas do ponto 21 e ponto 74 no chamado Sistema de Coordenadas Topográfico Local. São estas coordenadas que iremos usar para o cálculo do azimute. A partir das duas coordenadas, nós encontramos um azimute da direção P74, P21 ou 0pp igual a 17 graus, 18 minutos e 49 segundos. Para que possamos determinar o azimute de uma direção da poligonal, no nosso caso a direção 0pp, ponto P01,
devemos ocupar a estação 0pp, fazer uma leitura de ré na estação com coordenadas conhecidas, P74, e uma leitura de levante na estação P01. Com isto, vamos conseguir determinar este ângulo alfa. Com o valor do ângulo alfa mais o azimuth da estação P74 e P21, nós conseguimos determinar o azimuth da estação 0pp para o ponto P01, que é igual a 33 graus, 6 minutos e 41 segundos. E com isso nós fixamos no espaço aonde está a nossa poligonal. Agora sim, temos todos os elementos necessários para calcular as coordenadas de cada um desses 3 pontos que nos interessam. Lembrando que o ponto 0pp já tem uma coordenada fixa, então nós vamos determinar as coordenadas dos demais pontos. Com os dados obtidos no levantamento topográfico, podemos efetuar a parte de cálculo da poligonal. Os resultados aqui apresentados foram obtidos através de um programa para processamento de dados. O perímetro de nossa poligonal foi de 304,637 metros e a área da mesma 5.689,706 metros quadrados. Tivemos um erro angular de menos 24 segundos, abaixo da tolerância angular especificada, que foi 21 raiz de n, onde n é o número de estações, tendo assim uma tolerância angular de 42 segundos. E o erro linear foi de 1 para 20.345, onde foi estabelecida uma tolerância linear de 1 para 10.000. Vamos deixar o erro altimétrico apresentado, mas não entraremos em detalhes, pois isto será visto na parte de altimetria do curso de topografia. O erro em x foi igual a 1,49 cm e o erro em y menos 1,1 milímetro. Isso significa que o ponto calculado está à direita e abaixo do ponto de partida. E finalmente as coordenadas dos pontos da poligonal. Nesta imagem, o professor Caio aparece levantando os limites da propriedade, estacionado no ponto P1, fez o levantamento do ponto L4 e do ponto L3, conforme o croquis indicado na imagem. Nesta tabela são apresentadas as coordenadas dos pontos limites da nossa propriedade. Também encontramos dados como a distância entre cada um dos vértices consecutivos. Com isso é possível fazer um memorial descritivo desta propriedade. A área da mesma é 5.247,55 metros quadrados e o perímetro 321,51 metros. Observem que a área da poligonal é diferente da área da propriedade. Podemos também fazer o levantamento de pontos de detalhe para a elaboração de uma planta cadastral da nossa área. Aqui, professor Alex e professora Arana estão fazendo o levantamento das quinas das edificações. E nesse caso, nesta posição, onde está o bastão, estamos procurando determinar a projeção da cobertura da edificação para representá-la na nossa planta. Com as observações de campo, tanto da poligonal como das irradiações, nós podemos finalmente elaborar uma planta de nossa área. Temos aqui a planta planimétrica, onde está representada a área levantada, o seu perímetro, as edificações, os caminhos e as árvores, bem como, em cinza, a poligonal utilizada. Tudo isso sobreposto sobre uma ortofoto da região levantada. Resumindo, pessoal, neste vídeo nós mostramos como é executada uma poligonal, desde a escolha dos pontos até a realização das medições em campo. E assim mostrando uma das aplicações das poligonais, que é justamente servir de apoio para o levantamento topográfico de detalhes de uma região. Até a nossa próxima aula.